Despedidas podem ser especialmente tristes, especialmente quando se sabe que aqueles amigos não serão mais vistos, quando se sabe que é a última despedida. E assim foi a despedida de Paulo para os seus amigos de Éfeso, um momento muito importante para a história da igreja e que nós veremos hoje. Olá, seja bem-vindo, este aqui é o canal Estudamos a Bíblia. Estamos agora no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, no capítulo 20, acompanhando Paulo em sua viagem missionária. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de ler a Tua Palavra e a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nos abençoa, Senhor, com conhecimento, para que nós possamos crescer na verdade. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos então, abra lá comigo sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e agora a partir do verso 13. Lucas estava junto nesse grupo aqui, por isso que ele escreve quanto a nós. Paulo resolveu ir embora de onde eles estavam em Troade, e Lucas fala, quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim eu tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. Nós estamos falando de regiões e de nomes antigos, mas para você se localizar, no que hoje nós chamamos de Turquia, você olha a porção mais ocidental, já na direção da Grécia. Ali você vai encontrar alguns lugares onde eles estavam, como Troade, por exemplo, e aí passa então para as cidades gregas, para as ilhas, como Assos, Mitilene, Quío, Samos, que veremos adiante. Era a viagem que eles estavam fazendo para poder depois pegar um navio maior e partir então para a província romana da Síria, onde ficava Israel. E não sabemos por que Paulo resolveu ir a pé, talvez um tempo de meditação, talvez um tempo de solidão para aproveitar um pouquinho mais com Deus, Ele estava bastante cansado, passou uma noite pregando, mas mesmo cansado resolveu ir a pé, talvez para descansar um pouco também a sua mente. E encontrou o grupo em Assos, receberam ele a bordo da embarcação que eles estavam, prosseguiram até Mitilene, e no dia seguinte navegaram de Mitilene e chegaram de fronte de Quío. No outro dia, atravessaram para Samos, e mais um dia chegaram a Mileto. Eles estavam só indo com uma embarcação regional de porto a porto. Veja que a cada dia era um porto diferente. Logo, não era um grande navio que fazia uma grande jornada, mas um pequeno navio regional passando de porto a porto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia. A província da Ásia, nós já vimos, não é a atual Ásia, é a província romana da Ásia, um lugar bem menor, porque Paulo sabia, se ele parasse em Éfeso, ele não saía tão cedo. Ele tinha muitos amigos lá, ele passou um tempo grande lá, ele tinha uma igreja formada, e ele tinha um senso de propósito, ele queria ir onde ele deveria ir, então ele falou, parar aqui não é bom negócio, vamos seguir. Ele estava com pressa de chegar aonde? Em Jerusalém, e se possível antes do Pentecoste. Nós temos aqui algumas necessidades que precisavam ser atendidas. Uma delas era o clima. Se ele perdesse o momento certo de viajar, teria que ficar parado há muito tempo. Por quê? Porque viagem de navio dependia muito do clima. E ele também tinha muita vontade de estar em Jerusalém para a festa. Não podemos esquecer que Paulo, ele era um judeu, um fariseu, ele praticava a vida judaica e o Pentecostes é um grande evento na vida de um judeu, Então Paulo, ele queria chegar lá antes do Pentecoste. Mas de Mileto, ele tinha essa relação forte com Éfeso, com a igreja em Éfeso. O que ele fez? De Mileto ele não foi para Éfeso, mas ele mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. O que são presbíteros? Presbiterói, essa palavra em grego designa velhos, os de cabelo branco, os anciãos. Só que no âmbito da igreja, essa palavra passou a ser usada para designar os líderes, que eram os mais experientes na fé. Então um presbítero passou a ser não necessariamente alguém idoso em idade, mas em experiência de vida de fé. Então um jovem poderia ser um presbítero? Sim, porque às vezes ele tinha contato com o evangelho desde a infância, e quando ele estava ali com seus 30 anos, era alguém muito experiente na fé. E às vezes um ancião não era, às vezes um ancião era o que se chama na Bíblia de neófito, acabou de se converter, acabou de chegar à fé. Especialmente num contexto de mundo grego, onde as pessoas não conheciam a tradição da palavra de Deus, o neófito realmente estava muito por fora dos assuntos. Então, esses eram os presbíteros, os anciãos da igreja, os líderes da igreja. Quando chegaram,
Paulo disse o seguinte para eles: vocês sabem como eu vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Ele começa então, nessa despedida, primeiro a relembrar a eles como é que foi a vida de Paulo entre eles. Ele fala: puxem pela memória, vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu vivi entre vocês desde que eu cheguei nessa província romana da Ásia. Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Como assim com lágrimas? Por que isso? Porque não tem como alguém se envolver profundamente com o serviço santo e não chorar. Quando você vê pessoas que estão agindo contra si mesmas, pessoas em rota de autodestruição e que não querem sair dessa rota, como se fossem aviões em parafuso e que os pilotos não querem fazer nada, não tem como não chorar. Quando você vê pessoas caminhando para a autodestruição ou já em processo avançado de autodestruição, não tem como chorar. E quem está no Evangelho vê isso. Imagina o quanto que Paulo viu disso no meio daquele paganismo em Éfeso, quanto que ele viu de pessoas que estavam se acabando naquela vida ruim, como hoje tantas pessoas se acabam na bebida, na droga, na vida com prostitutas, na vida com violência, na vida com desonestidade, na vida com soberba. Não tem como caminhar no Evangelho pensando nas pessoas que não estão caminhando e não chorar. E também tem as lágrimas de alegria, claro que tem. E Paulo viveu assim então, sempre caminhando dessa maneira, com humildade, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Em todo o tempo que ele passou na província da Ásia, nós vimos isso. De cidade em cidade ele pregava o Evangelho e os judeus se levantavam em perseguição e tentaram matá-lo. Paulo foi apedrejado. E apedrejamento não é pegar um pedacinho, uma britazinha e jogar na pessoa. Era normalmente jogar de um lugar alto e começar a lançar as maiores pedras que se podia lançar para quebrar os ossos da pessoa e matá-la de hemorragia. Era isso, né? Paulo foi severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Paulo era um pregador incansável e incessante. Tanto ele fazia nas reuniões públicas, quanto quando o recebiam de casa em casa, ele ia lá também ensinava e promovia assim a edificação das pessoas. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Tanto os do povo de Israel quanto os do povo da Grécia receberam o testemunho de Paulo. E esse testemunho indicava o quê? A necessidade que todos nós temos de uma mudança de direção, de uma mudança de mentalidade. É isso que é conversão, metanoia, além da mentalidade. Com o quê? Com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Hoje nós vemos movimentos que usam o nome cristão, mas que estranhamente não tratam de arrependimento e nem de fé. São clubes onde as pessoas se ajuntam para celebrarem talvez a si mesmas. Não se fala em mudança de vida, não se fala em transformação de caráter. Fé passou a ser um misticismo barato e não uma confiança naquele que nos dá a sua palavra. E hoje nós temos muito motivo para chorar, como Paulo chorou, mas agora olhando para grandes porções da cristandade que apenas celebram sabe-se lá o quê, sem um arrependimento das suas vidas. Para muitos, tornar-se cristão passou a ser o seguinte: a pessoa adere a um grupo, começa a falar de maneira esquisita, se vestir de modo estranho, dizer coisas que os outros não entendem, usar palavras de um português arcaico que ninguém fala hoje, e isso é ser cristão. E nós lemos aqui Paulo dizendo claramente que é necessário arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, diz aqui Paulo, compelido pelo Espírito, falamos aqui do Espírito Santo que dirigia a vida de Paulo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Veja que homem determinado e obediente. O Espírito Santo compeliu ele a ir para Jerusalém.
E o mesmo Espírito Santo, de cidade em cidade, avisa a Paulo, normalmente por meio dos profetas, que prisões o aguardam e sofrimentos o esperam. Ele sabe que vai ter algo pesado contra ele. O Espírito Santo não omitiu isso de Paulo, mas deixou claro, Paulo deve ir. O que Paulo faz? Ele vai. Todavia, olha a expressão dele, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Ele não está se importando com o sofrimento, e a vida dele não tem valor para ele mesmo. Paulo vê na sua vida o valor para servir a Deus. Veja que ele não está dizendo que a vida não tem valor, é que não tem valor em si própria. O valor da vida de Paulo é o servir a Deus. É o que Jesus falou. Quem quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua estaca de execução, que é a cruz, e me siga. Paulo está fazendo isso. Nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente tudo que Paulo quer, tudo o que ele quer, é poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Paulo usa muito figuras de linguagem do esporte. Parece estranho isso, mas se você ler atentamente, Paulo fala muito em esporte. Ele cita as competições que eram muito comuns no mundo grego. Ele fala do atleta, por exemplo. Então ele considera aqui que a vida dele no Evangelho é semelhante a um atleta que está fazendo uma corrida. E antigamente as corridas tinham muito destaque nesse mundo, né? Corridas de longa distância. Então ele está falando assim, eu quero concluir essa longa distância. O que vale para mim a minha vida? O que eu quero é terminar essa corrida que me foi proposta. Eu quero terminar essa corrida e completar o ministério. A palavra ministério, na sua origem, quer dizer o quê? Um ofício, um trabalho. Ele recebeu um ofício, ele fala assim, o que eu quero da vida? Eu quero concluir esse ofício. Eu quero terminar a missão. Deus me deu uma missão, eu quero cumprir. Eu quero ir até o fim. E que missão é essa? Primeiro ela foi confiada pelo Senhor, Senhor Jesus. É testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa palavra se repete na Bíblia, testemunhar. Quem é testemunha? É quem viu um evento, quem presenciou, quem viveu um evento. Então, em primeiro lugar, para testemunhar tem que ter vivido. É necessário que a gente experimente um novo nascimento em Jesus para ter do que testemunhar. E é testemunhar do quê? Da graça de Deus. Esse favor não merecido. É tudo que Paulo quer. Ele fala, eu sei que eu vou ser preso, eu sei que vai ter sofrimento, mas eu só quero isso, eu quero terminar a missão que Deus me deu, de ser uma testemunha da graça dele. Agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Paulo sabe que ali é a última despedida, não vai ter outra. Ali é o último momento que eles estarão juntos nessa existência. Hoje todos eles estão juntos lá com o Senhor na glória de Deus. Mas aqui era o momento final deles na terra. O momento final juntos, é claro, né? Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Paulo aqui está puxando o conteúdo de Ezequiel, lá pelo capítulo 33, onde tem aquela expressão que Deus conversa com o profeta e fala assim, olha, pensa num observador, né? Usava a expressão atalaia, era alguém que era um guarda, ficava num posto elevado, e ele vê que vem o inimigo, e ele não avisa a cidade. As pessoas vão morrer, e a culpa é dele. Agora, se ele avisou que o inimigo vem, e as pessoas não tomam providência, elas vão morrer, mas o sangue delas não está sobre a cabeça dele. E aí Deus fala para Ezequiel, da mesma maneira, quando eu mando o profeta avisar as pessoas que está vindo punição por causa do pecado delas, se ele não avisa, elas serão punidas, porque elas sabiam que não deviam fazer o mal. Mas o profeta vai ter o sangue delas sobre a sua cabeça. Agora, se o profeta avisou e elas continuam no caminho do mal, o profeta está limpo. E é isso que ele está falando. Eu estou limpo do sangue de vocês. Por quê? Porque Paulo cumpriu entre os de Éfeso o seu ministério, o seu ofício, a sua corrida. Ele anunciou a verdade. Então, quem não quer andar com o Senhor, Paulo não tem responsabilidade disso. Ele falou, eu cumpri minha ordem, eu anunciei a verdade. Pois não deixei de proclamar a vocês toda a vontade de Deus.
Ele ficou tempo lá, ele teve tempo para anunciar isso tudo. Cuidem de vocês mesmos, porque aqui são os líderes, tá? Ele está falando com a liderança, não é que a igreja toda, só veio os líderes. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como presbíteros ou bispos, tá? A palavra serve, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Cuidem vocês mesmos, vocês tomem conta das ovelhinhas do Senhor, que é o rebanho. Porque o Espírito Santo é que designou vocês. Eles foram escolhidos por um ato divino. E para que ele escolheu? Para que cuidassem das ovelhas, pastorear a igreja de Deus. E essa igreja ele comprou com o seu sangue na cruz. Ou seja, quem é um líder na igreja do Senhor tem que ter na sua cabecinha e no seu coração que ele está cuidando da propriedade alheia. Essa propriedade é do Senhor. Cada ovelhinha daquela ali foi comprada com um preço muito alto, o sangue de Jesus na cruz. Então, se o líder cristão tiver isso em mente, ele não vai ser um irreverente com a palavra de Deus, sem ter o cuidado com as suas ovelhas. Ele não vai usurpar o que não é seu, porque ele vai saber, essas aqui valem muito, foram compradas com o sangue de Jesus. E Paulo segue. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele está usando aqui a figura de linguagem do pastoreio, da ovelha, do lobo, que já é do Antigo Testamento, né? Nós vemos lá no Salmo do Pastor, essa figura fortíssima, figura de linguagem do pastoreio. E ele fala, eu sei que eu vou partir e não vou mais ver vocês. E aí vão entrar lobos. O que o lobo faz no meio do rebanho? Mata, despedaça, dilacera. Eles não pouparão o rebanho. E agora, essa é a parte pior. Essa previsão profética de Paulo é a mais dolorosa. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Existem pessoas, pregadores, líderes que torcem a verdade. E qual é a finalidade dessas pessoas? É puxar os discípulos para si. Os discípulos são de quem? De quem são as ovelhas? De Jesus. Mas esses que torcem a verdade não querem que as ovelhas sejam de Jesus. Eles querem que as ovelhas sejam deles. Eles querem ser os donos do rebanho. Por isso torcem a verdade e são também como lobos devoradores. Por isso vigiem. Vigiem, fiquem prestando atenção, observem. Porque esse mal, ele não vem de fora da igreja para destruir a igreja, para atacar a igreja, para dilacerar ovelhas. Esse mal que Paulo está citando, ele brota dentro da ovelha, dentro da igreja, perdão, com ovelhas, com pastores, com líderes, com pessoas do rebanho que já estão ali. E um belo dia começam a mostrar garras e ovelha não tem garra. E aí são pessoas que vêm para destruir, dilacerar o rebanho do Senhor. Lembrem-se que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo, nos 3 anos que esteve em Éfeso, ele advertiu, vai chegar um dia que eu não vou estar aqui. E vão vir lobos devoradores. Vão vir destruidores. Entre vocês vão aparecer os que vão torcer a verdade para puxar para si os discípulos. Paulo falou, lembre-se, eu avisei. E sabe o que aconteceu? Aconteceu. Tudo isso que Paulo falou. Infelizmente aconteceu. Mais tarde, demorou, eles lutaram contra falsos líderes, contra falsos mestres, falsos profetas. Mas um dia, infelizmente, aconteceu de não haver mais essa poderosa comunidade cristã de Éfeso. Isso é muito triste. E isso tem acontecido em comunidades cristãs pelo mundo todo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja segue avançando e ganhando pessoas para Jesus. Mas, infelizmente, em alguns locais específicos, a comunidade local se encerra. E normalmente ela se encerra pelo quê? Maus líderes, que atacam o rebanho e devoram. E hoje, se você olhar com muita atenção ao nosso redor, nós veremos nesse grande país que nós vivemos uma quantidade enorme de pessoas que usam essa denominação cristão, mas que dificilmente conhecem o Cristo ou dificilmente manifestam o Cristo em suas vidas. Continuaremos no próximo vídeo. Muito obrigado por sua companhia. Até lá!